Na nossa meditação vamos falar sobre o cuidado com os fingidos, né? Os fingidos, as pessoas que ocultam o sentimento, os falsos, né? Os falsos que aparenta ser algo que não é, aparenta levar alguma coisa que não tem. E as pessoas dizem que está tudo bem, que na realidade não está tudo bem, elogiam para agradar, né? Quando na realidade, no âmago da alma dessas pessoas, elas na verdade estão debochando. Então estamos aí em um século, em uma era de muito avanço tecnológico, mas também de muita mentira, de muita lisonja nas redes sociais. As pessoas entram ali, dão um elogio, e na verdade está criticando a roupa, está criticando a fé, está criticando a família. Então vamos ter cuidado para que esse espírito maledicente não entre na nossa vida. Daí o motivo pelo qual, em um período bem distante, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, fez a seguinte citação: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então observe que é palavra bíblica, é citação do Espírito Santo de Deus, mandando que não sejamos fingidos no nosso amor, seja amor puro, um amor limpo, e não vamos amar o mal e sim amar o bem. Então temos um versículo que está mostrando o contrário das pessoas do mundo, que até dizem que ama a Deus, até dizem que trabalha para o Evangelho, quando na verdade são idólatras. A idolatria, o mal de toda a humanidade tem assolado as pessoas até os dias atuais, até o arrebatamento da igreja. Estaremos sujeitos aí a sofrer a idolatria dos que não conhecem nem querem evidenciar a palavra de Deus. E observe bem, se o próprio Jesus foi vítima do fingimento armado contra ele, aquela cilada que levou à cruz do Calvário, imagine nós pobres e miseráveis pecadores. E no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 20, vamos ler a Bíblia, né? Observando a Jesus mandar espias que fingissem de justo, para que apanhassem alguma palavra e entregassem-o à jurisdição. Então observe que durante as homilias, as pregações de Jesus, os escribas, fariseus, os judeus que não gostavam de Cristo, mandavam ali espias para pegar Jesus em alguma contradição. Então o que eu quero dizer com isso é que nem o próprio Cristo se livrou da traição, se livrou de uma cilada, mesmo ele sendo Deus, sabendo que aquilo iria acontecer. Então vamos ter cuidado para não cairmos aí nessa armadilha, né? Quando um ímpio, quando a pessoa ruim estiver te elogiando, você tenha muito cuidado, calado, glorifica a Deus, mas não dê muito crédito não, porque a tendência é a pessoa decair, que acontece com cada um de nós, pobres, miseráveis, seres humanos. Daí o motivo que no livro de Provérbios, capítulo 25, 23, tem a seguinte citação: o vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. O que é que a Bíblia quer dizer? Vamos de uma maneira bem simples de traduzir. Assim como aquele vento que vem do norte leva aquelas preparações de chuva, a face irada, ou a cara feia, em uma linguagem nordestina, afugenta a língua irada, né? Você vai perceber, como falei anteriormente, alguém que está usando lisonja, né? Você olhar assim, já diz tudo. Então, se o vento norte afugenta a chuva, o rosto irado, a cara feia, vai botar aí esses fingidos, né? Esses hipócritas para correr. Mas o fingimento, a hipocrisia, né? Essas duas irmãs aí, gêmeas, que têm assolado a nossa vida, somente em Cristo, somente no sangue de Cristo é que podemos libertar. O desejo é que os homens sejam aí seguidores de Cristo, que encontrem reforço, encontrem suporte no Evangelho para continuar
vivendo, existindo, superando esses contratempos que podem surgir. Isso podemos, entre muitos e muitos exemplos, como o caso, o fingir está sempre atrás de bajular, está sempre atrás de crescer, está sempre atrás de se promover, não é? De se promover. Contudo, nós que somos cristãos, ou você que vai aceitar o Evangelho vai ser cristão, se ainda não é, se ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, a nossa beleza, a nossa maior glória está em praticar a justiça. Não devemos ser fingidos. Nós que hoje conhecemos a palavra, não é pecado, não é errado elogiar, mas se a coisa não vai bem, não adianta a gente chegar a dizer que está tudo bem, que fulano é isso, aquilo, porque vai trazer grandes prejuízos. O qual o apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 12, versículo 1, nos traz a seguinte recomendação: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Observe que ele fez um conjunto de elementos negativos: malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração. Ele demonstrou que estava todo aí nesse pacote de coisas ruins. Ele manda que a gente deixa, que não podemos seguir a Deus se estamos nesse padrão aí, nesse conjunto de negatividade. Não é momento da gente buscar ao Senhor, da gente rever os nossos valores, era não fazer como os fariseus, ficar procurando aí ocasião para alguém, ou a gente ser vitimado também pelos fingidos, E por fim, aqui nesse Evangelho, em 5 minutos, para quem tem pressa, uma palavra rápida na internet, vamos ler aqui a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 6. Agora trazendo um conjunto de virtudes, mostramos um conjunto negativo, um conjunto de virtudes, diz: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, o amor não seja fingido. Segundo aos Coríntios 6,6. Olha que coisa maravilhosa: pureza, ciência, longanimidade, que é extensão, é grandeza, não é isso aí? Benignidade, Espírito Santo, e o amor não seja fingido. Então devemos ter todo o cuidado, que podemos até enganar o mundo, e o mundo pode até nos enganar aí com fingimento, mas ninguém vai ter condição de enganar a Deus. Não basta dizer que é de Deus, não basta dizer que não é fingido. Tem que haver uma conversão, tem que haver uma retratação para a gente se livrar dessas ciladas e também não cair nessa tentação de fingir, de tentar ser aquilo que nós não somos. E que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente nesse Evangelho rápido na internet, o Evangelho para quem tem pressa aí, com o pastor Robson ao seu lado 24 horas por dia, anunciando a paz, anunciando a salvação.